ali. Hã?
Opa, vem cá. Pedras, sim, pedras. Vamos ver agora aqui, pirâmide. Hã? Visão. Lá ao fundo, a comporta do vertedor, a última lá, 12, já foi, já está hasteada, tá em teste. Então com isso, todas as comportas do vertedor foram testadas. Qual era a última que estava faltando? Da 7, né? Da 7 até a 12. E uma ceia ainda falta ser testada. Devagarzinho na medida. Hoje é o dia 30 de maio de 1994. Estamos filmando aqui no interior da casa de força da usina hidroelétrica de Xingó.
Esse rotor, essa peça cor-de-rosa que pode ser vista aí, é a peça principal do gerador. O rotor está atualmente na sua fase final de montagem e deverá ser transportado para o poço daqui a 2 dias. Mais precisamente no dia 2 de junho de 1994. Esse rotor é fabricado pela Siemens São Paulo, é composto de 66 polos e pesa aproximadamente 1.200 toneladas. Esse dispositivo azul que pode ser visto aqui à direita é o dispositivo utilizado para transporte do rotor. Ele é montado na parte superior e depois é feito o acoplamento dos 2 pórticos com a viga de acoplamento, e é colocado um pino na parte central desse dispositivo que permite o levantamento do rotor e o seu transporte para o local definitivo, o poço do gerador. Ele tem uma semelhança com o dínamo, né? Ele gira a 111 rotações por minuto, o que dá aproximadamente 2 voltas por segundo. Então se pode imaginar a quantidade de movimento de uma peça dessa, de 1.200 toneladas, dando 2 voltas a cada segundo. Aqui à direita nós temos o rotor da máquina 5, que é a segunda unidade que vai entrar em operação na usina hidrelétrica de Xingó. Atualmente o rotor está na fase de chapeamento da coroa, que consta da montagem de chapas ao longo de todo o seu perímetro. Essas chapas, como vocês podem ver aqui, um pacote ao lado, elas vêm da fábrica em estrados, e aqui na obra elas são lavadas aqui nesses tanques. Vocês podem observar aqui os tanques para lavagem das chapas, onde é retirado todo o verniz de proteção para que a chapa não enferruje. Depois desse processo de lavagem de chapas, ele é conduzido, as chapas separadas de acordo com o seu peso. Devido a problemas de balanceamento, ela deve ser separada por peso. Cada estrado desse tem corretamente o tipo identificado de acordo com o peso, e depois ele é montado. Como nós podemos observar, o chapeamento está numa fase atual de prensagem. Se observar em cima daquelas chapas da coroa, se vê algumas porcas grandes prensando o anel magnético. Então a cada camada de chapas é feita uma prensagem. O total de prensagem são 10. Ao longo de toda a montagem, esse conjunto de chapas é prensado 10 vezes. São 19 horas do dia 30 de maio de 1994. Estamos na casa de força da usina hidrelétrica de Xingó. Estamos vendo o estator da máquina número 6, que é a primeira máquina que vai entrar em operação na usina do Xingó. Nesse momento estão sendo feitos os preparativos para fazer o teste de tensão aplicada no estator, para verificar Bom, então estamos nos preparando para fazer o teste de tensão aplicada no estator da máquina 6, que é a primeira máquina que vai entrar em operação na usina hidrelétrica de Xingó. Aqui nós podemos ter uma vista geral do estator, que após concluído esse teste de tensão aplicada que está sendo feito nesse momento, caso nós tenhamos um resultado positivo, já poderá ser liberado para transporte do rotor daqui a 3 dias para dentro do estator. O rotor será trazido e apoiado sobre os macacos de freio, que agora estão cobertos com aquelas tábuas, como podem ser vistas. E a partir desse apoio dos macacos de freio, vai se proceder ao nivelamento e à centragem do rotor dentro do estator.
para depois permitir o acoplamento com o eixo da turbina, onde nós podemos ver onde tem aqueles dispositivos amarelos ali, que são usados apenas para transportar o colar do mancal de escora. Aqueles dispositivos amarelos serão retirados e vai se permitir o acoplamento do rotor com o eixo. A centragem do rotor com o eixo deve se dar com uma tolerância de 6 centésimos de milímetro para uma peça de 1.200 toneladas com uma rotação de 2 voltas por segundo. Esse estator é o segundo maior estator do Brasil. Ele é menor apenas do que o estator da máquina de Itaipu. Pode-se ver aqui a saída do estator, que vai ser onde é acoplado aos barramentos blindados, as 3 fases. Estamos no dia 30 de maio de 1994. Estamos no dia 30 de maio de 1994. Estamos na usina hidrelétrica de Xingó. Nós podemos ver um conjunto de barras na sua embalagem original, da forma como vem na fábrica. É interessante notar que elas são embaladas com plástico individualmente, o que protege da umidade. Essas barras são extremamente sensíveis à umidade. Em Paulo Afonso IV, nós tivemos um problema porque o conjunto de barras foi todo envolvido em um plástico só. E a própria madeira, a própria umidade da madeira prejudicou o isolamento das barras. Então hoje se faz a embalagem das barras unitariamente com plástico, de forma a protegê-la de toda a umidade. São peças formadas em cobre e com isolamento, e são peças bastante sensíveis. Aqui é o início de preparação das barras para a montagem. Elas são retiradas daquela caixa de madeira, são colocadas nesses cavaletes, onde é retirado o plástico, e as extremidades da barra é feita a limpeza do pente de cobre, que futuramente vão ser soldados. Mais adiante nós podemos ver uma mesa onde a barra é colocada com a finalidade de se colocar o verniz isolante. Ali tem a balança onde é pesado os componentes que compõem a mistura para formar essa resina que é utilizada na montagem das barras. Estamos observando o estator da máquina 5, que onde estão sendo montadas as barras. Ele é todo coberto com lona para proteger da umidade e para proteger da poeira, uma vez que esses elementos, a umidade e a poeira, são prejudiciais ao isolamento. Vamos entrando agora e observar como é feita essa montagem. Agora nós estamos entrando na parte do estator, né, onde poderemos ver em detalhes a montagem de barras. Levado aqui em detalhe, existe uma camada interior de barras, que se chama também barras inferiores, e existe uma camada de barras que fica
por fora, que se chama também as barras superiores. Então, essas barras, elas se unem em um pente, chama-se pente devido a esse formato, e que posteriormente ele é soldado de forma a compor o enrolamento do estator. As barras são montadas com resina e depois elas são cunhadas com essas cunhas de resina epóxi e com esse material que serve para fazer o enchimento das cavidades e fazer com que a barra fique perfeitamente presa. Existe também um calço de apoio que se pode ver entre o pescoço das barras. Essa área aqui, essa região se chama o pescoço. Existe esses calços de apoio que posteriormente também é feito um amarramento desses calços, de forma a que as barras fiquem bem presas para evitar vibração durante a operação da máquina. Futuramente, essas partes superiores e as partes inferiores também serão isoladas de forma a se ter todo o rolamento perfeitamente isolado. Observar aqui em detalhe a numeração que é usada nas ranhuras onde são montadas as barras. Essa numeração corresponde exatamente ao desenho planificado, onde se pode observar a correta colocação das barras, também dos RTDs, que são os termômetros de resistência de ranhura. No caso desse estator, nós temos 594 barras externas e 594 barras internas, formando 1.188 barras. Podemos observar aqui também montado nessa ranhura um termômetro de resistência, aqui no detalhe, que é utilizado durante a operação da máquina para indicar a temperatura que está o estator. Essa temperatura, esse estator tem um resfriamento do ar através de água, são radiadores refrigerados a água que são colocados na parte posterior do estator, e o ar, ao penetrar por aqui, passa nos radiadores e há um resfriamento do ar que circula. No entanto, se a máquina tiver uma sobrecarga, por exemplo, provocará elevação de temperatura, e essa indicação é feita através desses termômetros de resistência que são montados entre uma barra inferior e as barras superiores. Essa peça que se pode observar, ela é destinada a fazer o encapsulamento das cabeças das barras, das partes superiores das barras. Após a soldagem, é preenchido com resina isolante e é montado dessa forma aqui. Dessa forma se tem todas as barras isoladas, através desse dispositivo que é preenchido com resina isolante e que tem um período de cura de cerca de 15 dias. Dia 30 de maio de 1994, 19 horas e 20 minutos. Estamos observando a máquina 4 da usina hidrelétrica do Xingó, que está numa fase de concretagem do air housing. Podemos observar que o processo feito é através de formas deslizantes. É feita toda a montagem da ferragem
e a seguir as formas elas se deslizam de forma a possibilitar a concretagem. O warehousing é o local onde se instala o gerador. Podemos observar ali a porta que dará acesso futuramente ao gerador. Na usina de Xingó é utilizado um processo de resfriamento do concreto de forma que possibilite se fazer lançamentos em camadas bastante grandes, de cerca de 1,5 m. Com o processo de resfriamento do concreto, se previne a formação de trincas, que em outra situação, em outras usinas, não se permitia fazer grandes lançamentos devido à reação exotérmica proveniente do concreto. E seria muito arriscado se fazer grandes lançamentos com a temperatura, com o concreto à temperatura ambiente.